capítulo 3, do verso 19 até o 24, o João vai trabalhar com a segurança diante de Deus. Muitos cristãos, através dos anos, têm tido dificuldade com dúvidas sobre sua posição espiritual, a certeza da salvação, especialmente quando são confrontados por outros que passam a julgar e disposto a travar com complicada disputa teológica. Isto aparentemente estava acontecendo com os crentes da época. Uma divisão da comunidade deixou cada facção reivindicando que estavam certos. Então você pode ver isso nos nossos dias também. Mas naquela época, no começo da igreja, isto estava acontecendo. Divisões, aqueles que saíram da igreja dividiram a igreja e cada facção defendendo que estavam certos. Para assegurar os crentes que eles podiam ter segurança diante de Deus, João apela para o amor cristão. A nova vida em Cristo é confirmada pela obediência a seus mandamentos. É o Espírito Santo, pessoalmente, quem nos inspira nessa obediência. Então, João apela para esse amor cristão. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o coração não nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele recebemos ou receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Então João trabalha com esta certeza. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros como ele nos ordenou. Quem guarda os seus mandamentos, Deus permanece nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito Santo que nos é dado. E ele reivindica esse papel do Espírito Santo em nós, que é aquele que confirma, que nos dá certeza, que nos inspira, né? E nos dá essa segurança na posição que nós estamos em Jesus. E o João trabalha agora no capítulo 4, nos primeiros versículos, diria que é quase um teste também contra esse subjetivismo espiritual, ou essa superficialidade, ser superficial espiritualmente. Alguém pode assumir que a última frase do capítulo 3 tinha a intenção de dar uma prova subjetiva de um crente genuíno. Entretanto, João intenciona ser mais objetivo nessa prova. O gnosticismo estava inundado de ideias subjetivas, particularmente o subjetivismo do conhecimento. Para João, a autenticidade da inspiração espiritual não era um sentimento subjetivo, não era uma experiência superficial ou um conhecimento superficial. Ao contrário, isto era uma confissão muito objetiva e profunda da fé cristã, que estava alinhada com a tradição apostólica e da demonstração do amor cristão. Com este fundamento, João desafia a comunidade para testar os espíritos. O teste de um profeta não é baseado num sentimento superficial ou subjetivo. Tem que ser no conteúdo daquilo que o profeta disse. Tem fundamento, é bíblico, está de acordo com a tradição dos apóstolos. Se ele fez confissão cristã, a qual está de acordo com a tradição dos apóstolos, então ele podia ser recebido. O essencial nesta confissão de fé
é o testemunho dos apóstolos que Jesus Cristo veio em carne. Isto era importante para confrontar as heresias gnósticas. Então, o credo dos apóstolos, o testemunho dos apóstolos, de quem conviveu com Jesus e de que Jesus veio em carne, a encarnação de Jesus, esse testemunho era essencial para discernir as heresias que eram ensinadas. Porque os crentes daquela comunidade tinham permanecido fiéis na tradição dos apóstolos, eles venceram os falsos mestres. O Espírito Santo da verdade que estava com eles era maior que o espírito do erro nos seus adversários. Os hereges pertenciam ao mundo do materialismo imoral e de filosófico ponto de vista. Aqueles que faziam parte deste sistema mundano, maligno, os recebiam calorosamente. Uma ideia que o João está passando aqui, olha, aqueles que têm a comunhão com esses hereges, aqueles que recebem esses hereges, é porque é alguém que faz parte desse sistema mundano, dessas ideias anticristãs. Agora, a comunidade joanina tinha sua origem em Deus, na verdade, no alicerce estabelecido pelos apóstolos, e não nessas heresias que estavam sendo propagadas. E ele então vai ser firme, a começar o capítulo 4, dizendo: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E ele diz mais: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. Ele está novamente reivindicando essa encarnação de Jesus, o verbo que se fez carne, que ele está falando desde a introdução desta carta. E todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvidos que havia de vir, agora já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então João estabelece esses critérios para discernir os falsos ensinos, os falsos mestres. Então nesta parte, neste capítulo, ele traz esses fundamentos. Como discernir aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso no ensino, e também quem são os falsos mestres que estavam influenciando a igreja, tentando infiltrar na igreja com suas doutrinas. Eles são do mundo, por isso fala como quem é do mundo, e o mundo os ouve. Então o João está dizendo, olha, aqueles que estão com eles, que estão tendo comunhão, que estão ouvindo, fazem parte deles, desse sistema. No verso 6 ele vai dizer, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, quem era parte da comunidade joanina, da igreja, que estava estabelecido em Deus, que experimentou a nova vida, este ouvia os ensinos. Quem era rebelde e não ouvia, não tinha o Espírito da verdade. É assim que se conhece o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O João diz, nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Então era um exercício de discernimento. Como discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Como discernir
as doutrinas que estavam tentando entrar, se espalhar pelo meio da comunidade cristã, heresias, falsos ensinos, como discernir o que era falso e o que era verdadeiro naquela comunidade. João deixa isso bem claro nesses versículos. O desafio de amar os irmãos aparece novamente aqui no capítulo 4, do verso 7 a 12. Neste ponto podemos perceber porque vários estudiosos dizem que os argumentos de João desenvolvem em círculos. Diferente de Paulo, que move do ponto A para o ponto B, de B para C, João continua desenvolvendo suas ideias em volta dos mesmos temas, como a confissão de fé baseada na tradição dos apóstolos, o estilo de vida justa que os verdadeiros cristãos exibem, a demonstração de amor pelos outros crentes da comunidade. Aqui ele recapitula o tema de amar os irmãos. E ele vai trabalhar com a ideia de que o amor tem sua origem em Deus. E um estilo de vida em amor só pode acontecer através do novo nascimento. Veja no verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a origem do amor vem de Deus. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor. Não é em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então, ninguém jamais viu a Deus, e nós amamos uns aos outros. Deus permanece em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. O João trabalha novamente com esse amor como marca do crente, mas é originado em Deus. Deus é amor, é a essência de Deus. Nós recebemos isto de Deus e nós vivemos isto. Se isso não está presente, é um indicativo de que nós não conhecemos a Deus.